Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Running and running. Olá pessoal, eu voltei novamente aqui para criar um novo vídeo, né, conforme eu tinha dito no último vídeo, né, sobre como enviar uma mensagem junto com um texto no WhatsApp. Então nesse vídeo de hoje, como eu havia dito, irei ensinar como criar um PDF editável. Como criar um PDF editável. Agora, como é que faz para criar, né? Primeiro a gente precisa ter um pacote Office instalado. E eu aconselho o pacote Office da LibreOffice, que é esse daqui, ó, LibreOffice. Porque existe o Word, o Excel, o PowerPoint, mas ali é o pacote da Microsoft Office, ele é pago, né? Então, esse LibreOffice é um pacote gratuito, que geralmente é usado em escolas e algumas empresas, né, que não querem pagar a licença da Microsoft Office, aí eles usam esses pacotes gratuitos de código aberto alternativo. Então eu não vou mostrar aqui no vídeo como instalar ele, porque é bem simples. Você vai baixar, simplesmente digitar LibreOffice lá no Google, vai baixar o arquivo e vai instalar, e só avançando você instala. É muito simples o processo. Então eu vou mostrar como faz para criar um PDF editável, tipo esse daqui. No caso eu vou abrir ele aqui, um PDF bem simples. Eu nem completei ele não, porque ele é bem simples. Aqui, teste PDF editável. Olha só, como vocês podem ver, realmente um PDF editável. Você pode colocar, digitar a linha aqui, vários textos, dar um clique fora. E ele pode ser usado também em celular. Então o objetivo de um PDF editável é para que você crie formulários de PDF para editar, por exemplo, no caso um formulário de inscrição ou uma ficha de matrícula. Então se você colocar no Word, geralmente pode acabar desformatando, né, alguma letra, né, sai uma maior que a outra. E o PDF não, ele é fechado. Você pode editar em qualquer editor de PDF, seja do celular ou seja do computador. Realmente é bem prático mesmo. Então vamos na prática, né? Vamos apresentar aqui as ferramentas, né? Vou criar aqui um novo arquivo, no caso documento de texto, no caso é o Writer. Então primeiro de tudo você tem que deixar ativado aqui em exibir, aqui em barra de ferramentas, essas duas opções, design de formulário e controle de formulários. Então, deixando ativadas essas duas, você vai obter esses ícones aqui. No caso aqui são nossos controles de formulários. Vamos supor que eu queira criar aqui uma ficha de formulário, né? Então vou digitar aqui cabeçalho, por exemplo, ficha de matrícula. Eu vou aqui selecionar, deixar aqui bem ajustado, tamanho 16, por exemplo. Então a ficha de matrícula vai conter um nome. Aí bem abaixo dele eu quero criar uma linha de PDF editável, ou um quadro, né? Então aqui do lado eu tenho aqui várias opções: caixa de texto, caixa de seleção, botão de opção, caixa de listagem, caixa de combinação, um botão de pressão, uma figura, campo de formatado. Então eu vou aqui em caixa de texto. Então eu dou um clique no mouse, o tamanho que eu desejar. Vou colocar aqui esse tamanho padrão. Pronto. Coloquei minha primeira caixa de texto. Vamos criar outra. Vou colocar aqui nome da mãe. Aí para não colocar de novo, eu simplesmente vou copiar, Ctrl C e Ctrl V. Nome do pai. Novamente, Ctrl C, Ctrl V. Data de nascimento. Ctrl C, Ctrl V, e eu posso ajustar o tamanho, né? A data de nascimento não precisa de um campo desse tamanho, então
Vou aqui reduzir para esse tamanho, um exemplo. Vamos supor sexo. Agora na parte de sexo, você pode tanto deixar a linha digitável, quanto pode criar uma caixa de combinação. No caso seria essa aqui. Por que uma caixa de combinação é interessante? Porque a pessoa iria selecionar opções. Vamos colocar aqui sexo. Aí para mim criar essas opções, eu vou aqui dar 2 cliques. Abrir aqui meu controle de formulário, né? O controle de as propriedades dele. Aí, né, aqui tem várias opções, o tamanho máximo do texto, se ele é imprimível. Eu posso até editar mesmo o texto dentro dele, né, a fonte, como é que vai ficar. Deixei padrão mesmo que eu quero mostrar as funções aqui mesmo. Vamos, por exemplo, aqui entradas da lista. Então é aqui que eu vou colocar minhas opções. Então eu vou digitar, por exemplo, masculino. Feito isso, eu posso só fechar masculino, que é sexo masculino. E vou dar um Shift Enter, porque eu quero que fique bem abaixo. Quero que fique abaixo, o feminino fique abaixo dele. Então, Shift Enter, coloco o feminino. Feminino. Pronto, feito isso, eu posso só fechar e já está aqui. Então, esse botão aqui é o modo design. Ele ativa e desativa. Então, aqui eu não posso, tipo, editar ele. Eu só posso editar esses quadros, né? Mas se eu desativar, ele já via para mim como se fosse um PDF editável, olha só. Eu já posso digitar uma linha aqui dentro. Sexo. Opa, deu um erro aqui. Aqui, entradas da lista, novamente. Não havia clicado fora. Masculino. Feminino. Ah, é importante depois que você digitar isso aqui, você dê um clique aqui, não aqui fora, mas aqui dentro. Para poder ele ficar salvado, enfim, entrada da lista dessa forma aqui. Então vamos fechar aqui e vou desativar o modo design. Ó, isso aqui já ficou, ó, masculino e feminino. E tem vários botões aqui interessantes, né? Como o botão de a caixa de seleção, você quer marcar opções, você marca e desmarca essa caixa, muito interessante. Aí eu quero apagar esse nome caixa, então é o rótulo, né? Vou ver aqui, rótulo, caixa de seleção e apago ela. E também se eu quiser, por exemplo, um botão de pressão, um campo numérico. Então tem várias opções, uma etiqueta. Então o básico são essas funções aqui mesmo. Essas funções aqui mesmo. E se eu quiser mexer daqui no tamanho mais preciso, eu vou aqui, dou 2 cliques novamente nas propriedades. E aqui aqui é a posição, X posição Y. Aqui é a altura e largura. Então eu posso colocar a largura que eu quiser e a altura que eu desejar. Caso o formulário fique muito extenso, né, e vaze para outra folha. Então, feito isso, terminou seu formulário. Agora você pode exportar. Então você pode vir aqui diretamente, exportar como PDF ou então em arquivo, exportar como PDF. Então aqui são as configurações de PDF. Você pode colocar todas as páginas ou somente algumas. É interessante colocar uma resolução DPI para ficar aqui uma qualidade boa caso seja impresso. E você vai colocar em exportar, vai selecionar. Então vamos colocar aqui, salvar aqui como PDF editável teste. Editável teste. Aí vai abrir aqui meu Adobe Reader. E olha só, formulário criado. A caixinha de seleção, você pode ir também para uma outra opção. Realmente é muito interessante. PDF editável. Então, se você desejar também, vamos supor que eu não quero que fique esse quadro aqui. Então você pode vir aqui simplesmente, dar 2 cliques,
aqui aborda a aparência 3D, você coloca sem quadro. Você faz para todos. Aparência sem quadro. Pronto, feito isso novamente, gera o PDF. Salva aqui. Abre novamente Adobe Reader. Ó, reparou que não tem. Ó. Então, caso você imprima, não vai sair aquele quadro. Vai sair somente a informação que você colocou. Vamos fazer um teste. Fagner Lopes Rocha. Rocha. Rodrigues. Então, você pode usar para diversas aplicações. Então, se você quer criar uma ficha de matrícula ou várias coisas, você pode até mudar mesmo a cor do seu PDF editável, esse layout aqui. É bem interessante, é muito prático mesmo. Eu já uso há um bom tempo e é muito bom mesmo. Então é isso, pessoal. Então, espero que tenham gostado dessa breve resumo. Se vocês quiserem alguma dica, pode deixar o comentário no vídeo, né, que eu realmente irei responder e dar uma ajuda no que for preciso. Então é bem prático mesmo criar um PDF editável. E no próximo vídeo eu pretendo ajudar a criar um arquivo EPUB. Por que o arquivo EPUB é interessante? Por que acaba sendo melhor que o PDF? Porque ele você pode passar as páginas, pode aumentar o tamanho do texto, se você tiver um leitor EPUB. Você pode fazer diversas coisas com ele. Então no próximo vídeo talvez eu mostre um tutorial como criar um arquivo EPUB para você executar. Então, agradeço aí a atenção de vocês. Então, até a próxima.